Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a parte de deslocamento de equilíbrio, dando continuidade ao que a gente começou na aula passada, e nós vamos falar sobre o efeito da concentração no deslocamento do equilíbrio. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos tentar lembrar o que é o equilíbrio químico. Quando você tem um equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Quando você desloca o equilíbrio, você perturba o sistema em equilíbrio. Aí você passa a favorecer a reação direta ou a reação inversa. E toda vez que você aplicar uma força para poder interferir no equilíbrio, o sistema cria um mecanismo para amenizar essa interferência sua para poder voltar para o equilíbrio. De que maneira que você pode interferir no equilíbrio? Eu tinha falado para você os fatores que alteram o equilíbrio. Aí você pode mexer no equilíbrio, você pode perturbar o equilíbrio se você alterar a pressão, a temperatura e a concentração. Pressão e temperatura a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos ver o efeito da concentração. E eu te falei, os catalisadores não deslocam o equilíbrio, tá? Então, toda vez que você colocar um catalisador, se a sua reação tiver equilíbrio, a reação não será deslocada, porque o catalisador que acelera a reação direta também acelera a reação inversa simultaneamente. Então, o catalisador não desloca equilíbrio. E a UNB, na sua prova do PAIS 13, ela vai falar: vamos adicionar um catalisador para o equilíbrio ser deslocado. Catalisador não desloca equilíbrio. Agora, como que a concentração vai alterar o equilíbrio químico? Tenta imaginar assim, toda vez que você tem uma reação em equilíbrio, você tem aquela setinha dupla, indicando que a reação é reversível. Aí, à esquerda eu tenho o reagente, à direita eu tenho o produto. Então, os reagentes se transformam em produtos, os produtos se transformam em reagente. O que acontece se você aumenta a concentração de reagente? Toda vez que você aumentar a concentração de reagente, você passa a formar mais produto. Se você está colocando mais reagente, você está formando mais produto, então favoreça a reação direta. E se você diminuir a quantidade de reagente, toda vez que você elimina algum reagente da reação, se você tirar algum reagente da reação, o seu produto ele vai ter que reagir mais para poder repor aquele reagente que você tirou. Então você favorece a reação inversa. E se você aumenta a quantidade de produtos, se você aumentar a quantidade de produto, você vai ter os produtos formando mais reagentes. Então favorece a reação inversa. E se você diminuir a quantidade de produto, se você diminuir a quantidade de produto, o reagente vai ter que reagir mais para poder repor aquele produto que você tirou. Então a ideia é sempre essa: acrescentou reagente, favorece o produto. Acrescentou produto, favorece o reagente. Tirou o reagente, você tem que repor. Tirou o produto, você tem que repor. Essa é a ideia que você tem no deslocamento. O sólido não desloca o equilíbrio. Por que o sólido não desloca o equilíbrio? Porque o sólido não tem concentração. Sólido é sólido, não está concentrado. Agora, se ele tivesse dissolvido num solvente, você teria uma certa concentração para ele. Componentes sólidos não vão deslocar o equilíbrio. E aí nós vimos que tem três fatores que deslocam o equilíbrio: pressão, concentração e temperatura. Apenas a temperatura é capaz de alterar os valores de Kc e Kp. Então, se você tiver uma reação química, está em equilíbrio, se eu mexer com a temperatura, aí aumentar ou diminuir a temperatura, eu altero a constante de equilíbrio. Mas, no entanto, concentração e pressão não alterarão os valores nem de Kc e nem de Kp. Vamos olhar esses exemplos aqui para você ver tanto que é tranquilo. Imagina que você tem uma reação genérica ali, ó, A mais 2B mais C dando 3D. Repara que A, B, C e D estão no estado gasoso, então quer dizer que os quatro componentes podem deslocar o equilíbrio. Aí o que aconteceria se você aumentar a concentração do A? Se o A é reagente, quer dizer que você vai formar mais D. Então, se você colocar mais A, se você colocar mais B, se você colocar mais C, nesse caso, em qualquer um dos três casos, o equilíbrio é deslocado para a direita. Você formará mais D. Agora, e se eu aumentar a quantidade de D? Se você acrescentar D na sua reação, consequentemente, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Então, sempre quando você aumenta a quantidade de reagente, desloca para o lado do produto. Aumentar a quantidade de produto, desloca para o lado do reagente. Tirei reagente, vai para o lado do reagente. Tirei produto, vai para o lado do produto, que você tem que repor aquilo que você colocou. Então, olha o contrário agora. E se eu tirar B? Ó, se eu tirar B, se eu tirar A, se eu tirar C, o D vai ter que repor o que você tirou. E se eu tirar D, aí o A, B e C vão ter que repor o que você tirou. Então, se você está fazendo uma reposição, está deslocando para o lado daquele que você tirou. Se você acrescenta A, vai para D. Se você acrescentar B, vai para D. Se eu acrescentar D de dado, vai para o lado do reagente. Então, desloca no sentido da reação inversa. Se a gente pegar uma reação, fica mais fácil de você entender. Olha só como é que é tranquilo de você matar.
Imagina essa reação agora, ó, como exemplo. Então você tem lá 2NO2 dando 2NO mais O2. Imagina nessa reação se você aumenta a concentração de NO2. O NO2 não é reagente? Se o NO2 é reagente, se você aumenta a quantidade de NO2, favorece maior formação de produto. Então, se eu aumentar a quantidade de NO2, favorece a reação direta. Vai para o lado dos produtos, que você vai ter maior formação de produto. E se você aumentar a concentração do NO? Repara que o NO é produto. Se o NO é produto, se eu aumento a quantidade de NO, o equilíbrio é deslocado para o sentido dos reagentes. Então, se eu estou aumentando a quantidade de algum produto, eu favoreço a reação inversa. E se você aumenta a concentração de oxigênio, que também é produto, se o oxigênio também é produto, se eu aumentar a concentração de produto do O2, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Eu favoreço a reação inversa. E se você diminuir a quantidade de NO2, se eu tiro NO2 do sistema, o NO e o O2 vão ter que reagir para repor aquele NO2 que você tirou. Então, eu vou favorecer a reação inversa. E se eu diminuir a concentração de NO? NO é produto. Se eu tiro o produto, quer dizer que o reagente vai ter que repor o NO que você tirou. Se eu tiro NO, eu favoreço a reação direta. Último exemplo, e se você diminuir a quantidade de oxigênio? Está vendo que o oxigênio é produto? Se o oxigênio é produto, se eu tiro O2, eu vou ter que repor O2. Então, eu favoreço a reação direta. Então, é sempre assim. Aumenta a quantidade de um componente, desloca para o lado oposto. Diminuiu algum componente, desloca para o lado dele, para poder repor aquele que você tirou. Vamos ver mais um exemplo. Carbono mais oxigênio dando CO2. Cuidado no vestibular. Olha o carbono, como é que ele é sólido. Se o carbono é sólido, ele não tem concentração. Sólidos não deslocam equilíbrio. Aí ele vai chegar para você. O que aconteceria se você aumentar a quantidade de carbono sólido? Nada. Não vai deslocar o equilíbrio, porque ele é sólido. Agora, se você aumentar a quantidade de oxigênio? Se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu vou formar mais CO2. Então, eu favoreço a reação direta. E se por acaso você aumentar a quantidade de CO2? Se aumentar a quantidade de CO2, favorece a reação inversa. E se por acaso você tira carbono? Não vai deslocar o equilíbrio, porque ele é sólido. Mas e se eu tirar O2? Aí favorece a reação inversa, porque O2 é reagente. E se eu diminuir a quantidade de CO2? Aí favorece a reação direta, que vai formar mais produto. Então a ideia é sempre essa, turma. É muito tranquilo. Aí lembra, toda vez que você pegar uma reação, quais são os três fatores do equilíbrio? Temperatura, pressão e concentração. Os efeitos da temperatura e da pressão a gente viu na aula passada. Vale a pena você recapitular. E a concentração é o que a gente viu aqui agora. Aumentou a concentração de um reagente, vai para o lado do produto. Aumentou a quantidade de produto, vai para o lado do reagente. Tirei qualquer componente, vai para o lado dele, para poder repor aquele que você tirou. Só esses três fatores que deslocam o equilíbrio. Agora eu queria que você ficasse atento, porque só a temperatura é que altera a constante de equilíbrio. As constantes em química só são alteradas pela temperatura. Pressão e concentração não exercem nenhuma alteração, nenhum efeito sobre os valores de Kc. Vamos ver um pouquinho como é que isso aí que cai na prova do NB? Eu peguei alguns itens da prova do NB para você ver como é que é bacana. A NB colocava algumas reações e essa primeira aí que ele coloca, ó, a reação 1, CH4 gasoso mais água mais calor, dando CO mais 3H2. Essa reação direta ela é endotérmica. Por quê? Porque o CH4 mais a água estão absorvendo calor. Quando o CH4 e a água absorvem calor, formam o CO e o H2. Então quer dizer que a reação direta é endotérmica, porque tem calor no reagente. Os dois estão absorvendo esse calor. Aí ele fala no item 1. O equilíbrio da reação 1 pode ser deslocado no sentido da formação de H2. O que quer dizer deslocar no sentido da formação de H2? Quer dizer que você está favorecendo a reação direta. Aí, observe que as alternativas, ele mexe só com temperatura e pressão. Como é que a temperatura favoreceria a reação direta? Eu tenho que aumentar a temperatura, porque eu estou vendo que a reação direta é endotérmica, vou aumentar a temperatura. E a pressão? Conta para mim quantos mols de gases tem no reagente? 2. Um de CH4 e um de água. Quantos mols de gases tem no produto? 4. Um de CO e 3 de H2. Então, o meu reagente ocupam 2 mols e os meus produtos ocupam 4 mols. Então, a reação direta vai de 2 para 4. Se vai de 2 para 4, quer dizer que você está tendo um aumento no número de mol, está tendo um aumento de volume. Então, você tem que aumentar o volume ou diminuir a pressão, né? Pelo fator pressão.
Então, o que eu faria para poder deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta? Eu aumentaria o volume, diminuindo a pressão, ou então aumentaria a temperatura. Alternativa correta, letra C. Item 2. Olha como é que é constante esse tipo de pergunta na prova do UNB. O emprego de um catalisador e o aquecimento aí do meio reacional indicados na equação provocam um deslocamento do equilíbrio no sentido da formação de produto. Se você aumentar a temperatura, sim, mas se você colocar o catalisador, de jeito nenhum, o catalisador não desloca equilíbrio. Agora, item 2. Com base no princípio de Le Chatelier, verifica-se que quando uma garrafa de refrigerante é aberta, o equilíbrio da reação seguinte é deslocado para o lado dos produtos. Olha lá, se você abre uma garrafa, qual a primeira coisa que você verifica? A saída de gases. Então, qual gás que vai sair que você está vendo na reação? O CO2. O CO2 aquoso, que é o que estava dissolvido, ele desprende da água e vai embora. Se você perde CO2, você está tirando o CO2. Se eu tiro o CO2, o equilíbrio é deslocado para o lado do CO2. Onde é que está o CO2? Está no reagente. Então, esse item é errado. Não é deslocado para o lado do produto, é deslocado para o lado do reagente, porque quando você abre a garrafa, você perde gás carbônico. A reação de hidrólise do dióxido de carbono pode ser representada pela equação Paraná, cuja constante é 4,44 vezes 10 a menos 7. Item 3, olha só, considerando que a hidrólise do CO2 seja um processo exotérmico, então, em um indivíduo com febre, o processo de hidrólise será favorecido desde que não haja prejuízo à atividade enzimática. Então, olha só, a reação direta que você está vendo, ele chama de reação de hidrólise. Então, a água vai reagir com CO2, vai dar HCO3 mais H3 ou mais. Se essa reação direta ela é exotérmica, quando a pessoa está com febre, a temperatura dela aumenta, ou seja, ela esquenta, ela fica quente. Se você está aumentando a temperatura por causa da febre, você vai deslocar no sentido da reação inversa. Então, quer dizer que você vai prejudicar a reação de hidrólise. Porque se ele fala que a reação é exotérmica, se a pessoa está com febre, desloca do lado oposto. Então, quer dizer que você não vai favorecer o equilíbrio. Você vai favorecer no sentido da reação inversa. Tranquilo? Pessoal, é bacana você tentar assistir várias vezes essas aulas. Aula de equilíbrio, aula de cinética, caem demais na prova. A próxima aula nossa agora é equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico vai culminar com pH e pOH. Vale a pena você assistir várias vezes. Qualquer dúvida, anota, me pergunta ao longo da semana, porque você tem que assimilar isso aqui, que isso aqui vai cair no vestibular e vai te ajudar. Tanto na prova do PAS, quanto no vestibular tradicional, quanto na prova do Enem. Beleza? Até a próxima, galera. Um abraço.